Olá a todos! No vídeo de hoje pretendo retomar algumas notícias como faço habitualmente aqui no canal. Na sequência, vou fazer uma breve retrospectiva e fazer alguns anúncios do canal para 2024. A primeira notícia é o anúncio da Orange Crab. Esta é uma placa que já foi lançada há alguns anos atrás, que eu particularmente não conhecia. A novidade agora é que ela conta com uma nova irmã. Ela era vendida com o FPGA LETS da família SCP-5 com 24.000 unidades lógicas. E agora está disponível também a versão com 84.000 unidades lógicas. A Orange Crab tem uma quantidade de periféricos básica, que deixo listado aqui ao lado. A versão com 24.000 unidades lógicas sem o frete custa $120, e a nova com 84.000 unidades lógicas custa $180. O preço não é competitivo comparado a alternativas apresentadas no canal, mas são poucas unidades que estão à venda na loja One Bit Squared. Apesar da relação custo-benefício, tenho uma grande simpatia pelos FPGAs da Lattice Semicondutores, que possuem um ambiente de desenvolvimento completamente em código aberto, além de ter o suporte ao NextPNR SCP-5. No ano de 2022, apresentei no canal o Core Fent-URV, sintetizado no FPGA Ice Sugar Nano, que, diga-se de passagem, é da Lattice Semicondutores, o mesmo fabricante do FPGA da Orange Crab que apresentei agora há pouco. O Core Fent-URV é um processador RISC-V RV32i, escrito com 400 linhas de código escrito em Verilog, 400 linhas com código comentado. Se removermos os comentários, a descrição do hardware em Verilog cai para apenas 100 linhas de código. Também no ano de 2022, apresentei um vídeo sobre produção e fabricação de chips, apresentando ferramentas que podem ser utilizadas hoje para a produção de um circuito integrado a partir de silício. Um dos desenvolvedores do Core Fent-URV, Bruno Levy, nos deu a grata notícia de que o Core, que havíamos testado na placa Ice Sugar Nano em 2022, tornou-se um ASIC de fato. Quem teve esse trabalho foi o Felipe Ferreira Nascimento, da cidade de São Paulo, aqui no Brasil, que usou a suíte de desenvolvimento de ASICs PDK, que havia apresentado no vídeo em 2022. O chip tem um processo de fabricação CMOS com litografia de 180 nanômetros. Eu não vi nenhum detalhe a respeito de estabilidade do clock, mas no repositório o Felipe escreveu que sua produção é viável para frequências a partir de 120 MHz. O projeto faz parte da iniciativa Itacores, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e os arquivos do ASIC estão disponíveis neste repositório do GitHub. Agora vou apresentar um novo projeto que apareceu no GitHub, chamado Goaud MSX, que transforma o MSX1 em um MSX2 Plus, com o uso de uma CPU de Tang Nano 20K e alguns LEDs e buffers. A ideia do projeto é substituir o processador Z80 do MSX1 pela placa do projeto com o FPGA. Com isso, o FPGA fará o papel do próprio processador Z80, mas também desses itens da lista, o que deixa o projeto da Tang Nano VDP com pouca razão de existir, certo? Na verdade não. Foi graças ao trabalho do nosso amigo da comunidade, do Felipe Antoniozzi, pela Tang Nano VDP, que o Javier Abadia utilizou para fazer o MSX Goaud. Todos os outros periféricos que o MSX Goaud incorpora, como o PSG e o SCC, também têm suas contribuições. Então tudo foi necessário, ou pelo menos o que deu para fazer até o momento, e nada foi jogado fora. Por fim, o projeto está na release 0.5 e eu particularmente não testei a placa. Por fim, uma atualização do Mystery Nano, que agora está com suporte de leitura e escrita de disquete por meio da entrada de cartão microSD. Além disso, está com suporte a teclado e mouse USB. Mas para isso é necessário ter o microcontrolador BL616 no módulo M0S Dock, que pode ser encontrado à venda no AliExpress. Também é possível utilizar um teclado PS2, ou um conversor ativo de teclado e mouse USB para PS2. Para o joystick e o mouse particular, é possível usar um conversor USB, mas também dá para usar os GPIOs diretamente. Dadas essas notícias, gostaria agora de reservar esta parte final do vídeo para me dirigir aos inscritos do canal. Gostaria de agradecer a atenção dos 1.286 inscritos durante mais esse ano que passou. A família está crescendo. Tanto os brasileiros como os estrangeiros têm mais de 35% de participação dos vídeos aqui no canal e que me acompanham através das legendas. Eu não pretendo fazer mais vídeos ainda neste ano de 2023, então gostaria de desejar a todos um Feliz Natal. Neste ano, a maior parte do conteúdo do canal foi baseada em FPGAs. A ideia é continuar mantendo este ritmo, em especial quando o conteúdo é voltado a jogos com FPGAs, que é onde eu observo o maior interesse da audiência. Pretendo também continuar falando do projeto Mistex, que eu vejo que terá uma boa longevidade.
Eu percebi que muita gente procura o canal para saber mais sobre Linux, em particular aplicado a microcontroladores. Vou tentar trazer mais informações sobre compilar programas aplicados a ABI desses dispositivos, trazer as novidades que foram surgindo. Como aqui no Brasil em particular começou a ficar inviável importar alguns itens de hardware, vou diminuir o ritmo dos vídeos de resenhas e vou apresentar mais conteúdos voltados a projetos aplicados aos dispositivos apresentados no canal, ou que já possuo à minha disposição. Pretendo continuar com os vídeos de notícias, como este também. Eu também tenho novidades a respeito de conteúdos mais práticos, associados à instalação e manutenção de hardwares antigos. E também novidades em um tipo novo de conteúdo de programação em baixo nível. No vídeo é possível ver kits com o Motorola 68000, o Z80, mas por enquanto eu não vou dar maiores detalhes a respeito, até porque preciso de tempo para preparar todos esses detalhes para permitir esse tipo de conteúdo do canal, que é uma outra coisa que pretendo abordar, a frequência dos vídeos. Eu pretendo parar de gravar conteúdo no ritmo que venho fazendo, para permitir que eu tenha mais tempo para me dedicar aos projetos. Com isso, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.